É por que é importante o negócio crescer? Pelo incrível que pareça, talvez vocês que são mais growthaholics, já faz mais sentido, né? Pô, crescer é uma prioridade. Mas a maior parte dos negócios não tem no crescimento uma prioridade. Por quê? Porque são lifestyle business. São negócios criados por acaso, na maioria das vezes, para sustentar um indivíduo e ele empregar a sua família. É quase para se dar um emprego. Tanto que 95, 96% das empresas dos CNPJs faturam menos de 1 milhão por ano. Ou seja, é um mundo de pequenas empresas. Só que qual que é o problema aqui? Muitas dessas empresas, elas não querem crescer. Crescer não é uma prioridade na cultura e no contexto. Só que por que tem que ser uma prioridade? Porque alguma estabilidade, ele só existe em negócios grandes. O mercado ele é sempre uma tempestade. Eu penso, né, na época da crise do governo Dilma, tinha muitos economistas que faziam palestras e conteúdos com uma abordagem assim, depois da tempestade, sabe uma tempestade que está tudo nublado, aí depois que a tempestade passa o céu abre, eles tinham esse argumento, depois da tempestade tudo fica melhor. Aí veio a pandemia, fudeu tudo de novo. E a conclusão é a seguinte, nunca passa a tempestade. No mercado, é sempre uma tempestade. É uma crise atrás da outra. É sempre uma instabilidade. É como, literalmente, no mar revolto o tempo todo. Só que nesse mar revolto, tu tem grandes transatlânticos e canoas. Ou seja, a canoa vira com muita facilidade. Agora, o transatlântico, para virar, meu amigo, tu vai ter que se esforçar demais. Então, o teu negócio precisa ficar grande, mesmo que tu não queira. O negócio do teu cliente precisa ficar grande, mesmo que ele não queira pessoalmente, não queira ganhar mais dinheiro, mas é para ele preservar valor. A única forma de preservar valor é ficando robusto, para sustentar esses impactos que o mercado vai dar. Um ponto que é importante, Denner, até comentando sobre isso que tu vem falando, é que a gente sempre teve uma ambição de fazer uma coisa grande, fazer um grande negócio, ter uma grande marca, e isso acabou combinando com essa conclusão. Porque, no fim das contas, a gente sempre quis crescer, e aí esse slide que está na tela de vocês agora, ele exemplifica um pouco desse exemplo de que o mercado sempre vai estar com alguma tempestade, algum problema. E o que acontece? Como a gente já tinha uma ambição, a gente já buscava crescer, a V4 já tinha triplicado de tamanho algumas vezes ao longo dos anos, até chegar esse momento da pandemia. Então, a gente teve esse problema também, como todo mundo aqui teve algum impacto negativo e alguns, eventualmente, positivo, pelo menos no negócio, né, com a pandemia, a gente acabou tendo esse baque, mas se a gente tivesse continuado sendo uma canoinha, a gente tivesse continuado sendo um pequeno negócio, atendendo 5, 10 empresas, a gente possivelmente não teria sobrevivido à pandemia. Então, esse crescimento fez muito sentido para a gente, de fato, conseguir manter o negócio e, mais do que isso, a gente pegou e tomou uma decisão que muita gente acreditou que seria errado nesse momento, que foi de crescer o nosso investimento. Então, eu não quis nem continuar, a gente não quis nem continuar do tamanho que a gente estava naquele momento. A gente viu que era uma oportunidade para o mercado do digital, para a gente crescer e trazer essas empresas que foram meio que obrigadas a utilizar o digital, e a gente fez o contrário do que nos era sugerido, que foi de investir mais e buscar crescimento em cima dessa questão, em cima da situação da pandemia. Porque o que aconteceu, né? Na pandemia, 20% dos clientes cancelaram. E o que a gente fez? Triplicou nosso investimento para recuperar e recuperou. Recuperou ali, só que a gente tinha o dinheiro para triplicar. Se a gente não tivesse, né, triplicar o nosso investimento em aquisição de clientes, a gente só teria perdido e o negócio poderia ter acabado. E aí, assim, falando de crescimento, a gente gosta de usar a própria V4 como case, porque a gente sempre fala aqui que é casa de ferreira, espeto de prata, de ouro, do que for, porque a gente, de fato, tem esse growth, tem esse crescimento dentro do nosso negócio. Mais do que fazer com o dinheiro dos outros, a gente faz com o nosso dinheiro, né? Exatamente. A V4 acabou se tornando nosso principal cliente, a nossa própria marca, o nosso próprio motor de aquisição, né? Exatamente. A gente vem, desde então, crescendo aí esses 13% ao mês em média, e esse é o nosso gráfico de crescimento desde lá de janeiro de 2020, que a gente tinha 500 mil reais de receita mensal recorrente. Hoje a gente passa dos 8,5 milhões, buscando sempre se tornar o maior transatlântico possível que a gente puder dentro do meio dessa tempestade, né? Porque o negócio, pessoal, é turbulento, toda hora tem porrada. Só que como a gente consegue entregar esse crescimento através da forma que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai muito no progresso depois ordem. Vamos crescendo, crescendo, crescendo e vamos organizando as coisas. Só esse ano a gente contratou 100 pessoas na empresa para ir organizando enquanto a gente entrega esse crescimento. E é isso que a gente faz para os nossos 2.500 clientes, e é isso que a gente faz para nós, e é isso que a gente sugere que vocês também façam. Exatamente. E no fim das contas, esse crescimento ele não pode ser só um crescimento sem muito planejamento, meio que
cresce porque tem que crescer e é isso aí. Não tem crescimento por acaso, né? Exatamente, não existe crescimento por acaso. O que a gente tem de fato lá na V4? A gente entende sempre qual que é o próximo passo que a gente quer dar. Então em 2020 a gente busca crescer 3,2 vezes, em 21 3,3, buscou, né, no caso, perdão. 3,3 agora em 21, 2,5, 1,7 e assim sucessivamente. Claro, quanto mais tu cresce, mais complexo se torna esse crescimento, então os rates de crescimento eles acabam diminuindo, mas ainda assim é uma grande busca por esse tamanho maior de negócio, mais clientes e mais dominância do mercado. E o ponto aqui, né, Gui? Pode falar. É que isso aqui é a nossa planilha mesmo de forecast, literalmente. né? É literalmente a nossa planilha, a ponto da gente chegar e abrir ela aqui para vocês e falar, ó, a V4 vai faturar em setembro de 2023 X. Ela vai investir em Google Ads em outubro de 2024 Y, com alto grau de previsibilidade, né, e probabilidade de acerto. E ao mesmo que poucos tempo, negócios têm, né? Exatamente, poucos negócios têm e ao mesmo tempo não é algo que está cravado em pedra. Na verdade, isso aqui evolui todos os dias porque a gente vai otimizando ela e vocês vão ver isso como. Porque tem um ponto aqui que é o seguinte, que é qual que, além desse, na verdade, primeiramente, esse crescimento e essa previsibilidade toda trouxe uma visão do mercado, um valor para o mercado que foi diferenciado. E aí a gente sempre traz aqui essa sociedade que a gente tem com o Grupo Dreamers, que foi investimento, né? Um investimento que eles fizeram na gente, que também é do pessoal que tem o Rock in Rio, criou o Rock in Rio como uma ação de marketing, até em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas isso aqui a gente acredita que é uma chancela, porque alguém mais tradicional de mercado viu esse crescimento da V4 e essa clareza dos próximos passos e decidiu investir e se juntar ao nosso negócio também, trazê-la para o grupo para a gente conseguir ter um crescimento em conjunto, né? Porque esse crescimento atrelado a essa previsibilidade e gestão é o que cria um dos maiores upsides que tu pode ter no negócio, que é o equity, e essa é uma grande chancela do primeiro investidor que a gente teve nesses 9 anos, e a gente deve fazer novas rodadas aí logo mais. Exatamente. E aí, para fechar, então, esse aspecto do crescimento e projeções, qual que é a verdade no ICRU? A gente tem a planilha ali, vocês já viram, mas qual que é a diferença dessa planilha e de uma análise preditiva, de um forecasting, de algo que tu pode confiar e de algo que tu pode, de fato, apresentar para um investidor ou qualquer coisa do gênero assim, para a gente, de fato, conseguir mostrar esse valor e trazer esse crescimento. Porque vocês podem pensar, não, a planilha aceita tudo, os caras vão botar qualquer coisa na planilha. Mas qual que é a diferença dessa planilha para uma análise preditiva? Primeiramente, a planilha, ela é, igual o Denner disse, ela é o papel aceita tudo. Então, se tu só trabalha com uma planilha que você vai dizer o que você quer ou o que você gostaria de fazer, você está trabalhando em cima do desejo. Então, a planilha, sem um planejamento, sem uma visão por trás dela, ela é só um desejo, assim como escrever no papel. A diferença entre as duas, entre uma análise preditiva, que pode ser feita numa planilha, mas a diferença entre essas duas aqui é que uma análise preditiva ela trabalha com dados. A V4 tem 9 anos de mercado aí, então a gente tem bastante dados para, de fato, conseguir projetar esse crescimento ao longo do tempo. E essa projeção, ela precisa de precisão. Ela precisa de precisão, é difícil, né? Mas ela necessita ter uma clareza e você precisa confiar nesses dados. Como que você consegue ter essa precisão, então, nas suas projeções? São dois principais aspectos aqui, que é o processo e são as alavancas. O processo é como você faz para crescer no seu negócio. Cada negócio tem um processo, uma forma de crescer. Cada negócio tem os seus canais, os seus locais onde eles vão conseguir os seus clientes, as suas vendas. Então você precisa entender qual que é o processo para o seu crescimento. E ao mesmo tempo você precisa entender quais são as alavancas que trazem e sustentam esse crescimento ao longo do tempo. Então a resposta é essas duas, é processo e alavancas.